Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu fiz esse projeto de motion para um restaurante de comida japonesa. E, como de costume, eu trouxe vocês aqui para dentro do meu projeto no Behance. Lembrando que quem quiser conferir, detalhe por detalhe, é só vir aqui na minha página do Behance, o link vai estar aqui na descrição e conferir esse projeto todo detalhado. Basicamente, a ideia desse projeto era desenvolver um vídeo curto que pudesse trazer um pouco dessa dinâmica da preparação do sushi. A ideia desse projeto também envolveria a publicidade para um restaurante de comida japonesa, né? Tanto é que tem a chamadinha ali com a logo do restaurante no final. Eu quis fazer uma coisa bem cartunesca, bem colagem, já que eu tô nessa pegada aí. Quem tá acompanhando os últimos vídeos pode ver que os últimos 3 projetos autorais que eu fiz estão dentro dessa pegada de colagem. E aqui vocês podem ver um pouco mais do making of dentro do After, que a gente vai conferir com mais detalhes daqui a pouco, de como ficou o desenvolvimento desse projeto lá dentro do programa. Lembrando que eu gosto de trabalhar, como eu sempre falo, com o Photoshop. Eu costumo, tenho por hábito desenvolver as artes, as cenas todas dentro do Photoshop e depois levar tudo lá para o After para poder animar. Esse personagem aqui, especificamente, eu fiz toda uma preparação dele para poder fazer essas animações de expressões faciais, né? Tanto a sobrancelha, os olhos, a pupila, a boca, a faixa na cabeça, aqui na testa, tudo tá bem separadinho, bem recortadinho. Olhando assim ele inteiro nem parece, né? Mas quando a gente começa a animar, a gente vê os elementos que são ou não separados para você poder animar de acordo com o que quiser. Então foi isso que eu fiz basicamente dentro do Photoshop. Toda essa preparação, corte de elementos, e o resto foi só animar dentro do After. Algumas ceninhas a mais ali eu acabei adicionando dentro do próprio After Effects, isso também acontece. Eu já falei no vídeo anterior que por mais que eu faça as coisas todas no Photoshop, sempre tem uma ceninha extra, algum elemento a mais que você quer colocar, então eu aproveito e faço isso dentro do After Effects já para poder manter ali o fluxo de trabalho, ok? Então chega de enrolação, bora pro After. E aqui estamos dentro do After Effects, onde eu vou detalhar para vocês o desenvolvimento desse projeto. Como eu costumo sempre falar, eu gosto de dividir os projetos, as animações de motion em cenas, e cada cena vira uma pré-comp diferente, e dentro de cada pré-comp, quando necessário, mais pré-comps. Sim, deixa o projeto mais pesado, mas é como eu gosto de trabalhar. Eu acho que fica mais bem organizado e me dá um pouco mais de controle sobre o que eu faço ou deixo de fazer em cada cena em si. E aqui nessa primeira cena, eu vou mostrar para vocês, dentro dela eu fiz exatamente essa questão, fiz exatamente isso que eu acabei de falar, né? Eu peguei essa primeira parte aqui, ó, com animação de câmera, como vocês podem ver, vou mostrar para vocês aqui, ó. Toda esse cenário aqui, ele está separado em camadas diferentes, né? Tanto o lago, como essa cidade, como essa montanha, como o céu, cada uma é uma camada diferente, o que me permite fazer essa animação aqui de zoom, né? Do fundo para fora, que eu gosto bastante de usar, usando aqui a propriedade de animação de câmera, tá vendo? Essa profundidade para animação. E a ideia é que chegando nesse ponto aqui, onde você tivesse todo o cenário pronto, a câmera andasse um pouco mais e entrasse dentro da casa, com as portas se abrindo e o cenário aparecendo lá atrás, tá vendo? Ó? Aí onde é que tá essa animação dessas portas abrindo? Dentro dessa pré-comp aqui. Deixa eu dar um Ctrl A aqui para vocês poderem visualizar. Aqui, ó. As portinhas vêm do fundo, mesma animação, dando continuidade àquela animação que já tinha sido feito lá na cena inicial, tá vendo? Então tudo que eu fiz foi simplesmente sincronizar o movimento dessa entrada de porta com com esse zoom aqui que essa montanha dá, dando continuidade, tá vendo? Ó? Ela continua dando zoom, aí ó, vai lá no fundo, tá vendo?
Eu não costumo fazer nada tão assim extraordinário. Posição, rotação, escala, o básico bem feito funciona. É claro que a gente quer sempre evoluir para animações mais complexas, coisas mais elaboradas, mas no momento para o meu portfólio eu estou focando no básico bem feito. É o que eu faço de melhor, é o que eu sei fazer melhor, então é nisso que eu estou focado dentro dos meus projetos. Claro que a gente adiciona um plus aqui, um plus ali, uma animação de personagem, uma animação diferente ali, uma coisa diferente que chama atenção, mas nada que fuja muito de escala, rotação, opacidade, nada que fuja muito disso. Aqui o personagem segue a mesma dinâmica. É claro que esse personagem aqui ele é um destaque dessa animação, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui esse personagem por dentro. Ele aqui, ó. Ele tá dividido em partes, né? Ele tá dividido tanto no corpo como no rosto. Óbvio que o rosto tem um destaque maior. Cada elemento bem separadinho aqui pra vocês, tá vendo? Deixa eu tirar um pouco essas linhas para facilitar a visualização da animação. Eu gosto de usar esse efeito mais marionete, né? Ele é mais simples de se animar, obviamente. Mas eu tô querendo testar uma nova técnica num projeto futuro, onde a boca realmente mexe. Não necessariamente marionete, mas os lábios mesmo mexe, né? Eu vi isso em alguns vídeos, eu fiquei curioso, quero testar como é que faz. Deve ser um pouquinho trabalhoso, mas o resultado final deve ficar incrível. Aqui, o que eu posso mais? O que eu fiz diferente mais? Aqui, esse olho aqui. Eu confesso que eu não gostei do resultado final desse olho, porque acabou ficando meio preguiçoso, né? Esse recorte reto aqui, tá vendo? Era pra ele ter ficado todo redondinho. E não oval assim, redondo mesmo. Mas como eu já tinha feito desse jeito, eu tava querendo terminar logo esse vídeo, porque eu tinha projeto de cliente pra pegar. Então eu acabei deixando assim mesmo. Mas esse olho, ele é basicamente... Cadê ele aqui? É uma animação feita em 3D. Você pode reparar que todos os elementos aqui, ó, eles estão em 3D, tá vendo? Então esse olho, ele é basicamente ele saindo de detrás da camada do rosto e vindo para frente. Uma animação no posição em Z mais escala, tá vendo? Ele sai lá de trás da camada do rosto, vem para frente, faz esse escala, né? De pressionar o olho saindo do globo, né? E voltando. Sem mistério, sem segredo aqui. Uma animação simples. Essas sobrancelhas também aqui, eu fiz umas animações de rotação nela, onde elas fazem esse movimento para cima de acordo com o olhar, né? Normalmente a gente mexe a sobrancelha de acordo com as nossas expressões, né? Então, quando o olho mexe, a sobrancelha acompanha o movimento, dá um pouco de naturalidade ali, um pouco de organicidade, não sei se essa palavra existe. Deixa mais orgânico, mais natural, mais verdadeiro, parece que é realmente um rosto ali se manipulando, mexendo, né? E aqui também, ó, quando ele vai franzir com raiva, tá vendo? A sobrancelha dá aquela descida. O olho não mexe, mas o fato da sobrancelha mexer já dá essa ideia de raiva, né? Funciona muito bem. Aí quando ele vai com essa expressão, coloquei depois o efeito sonoro, né? Quando ele vai cortar o peixe. Funcionou muito bem essa animação desse personagem. Eu gostei demais dessas expressões. Esse olho piscando aqui, tá vendo? Uma segue a outra, por isso que só aparece animação nessa daqui. Eu gosto muito de usar isso, inclusive, né? Você acaba animando menos, mexendo menos com keyframes. Se eu faço uma animação, por exemplo, aqui, essas duas pálpebras aqui, né? Fechando. Se eu vou animar aqui ela descendo e subindo, e essa aqui vai fazer o mesmo movimento, não tem por que eu colocar keyframes numa, se eu já vou fazer isso na outra. Então, eu animo uma, depois venho aqui e simplesmente parenteio, boto uma para seguir a outra. Sem mistério, sem segredo. Tá vendo? Uma segue a outra. Fazendo o mesmo movimento, cada uma na sua posição. Tá vendo? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Tudo com dois frames no mapa. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 framezinhos. 5 framezinhos, pula ali mais uns 5, 6, mais 5, pula mais.
pega aqui e faz direto para dar uma piscadinha mais sequencial, né? Que é uma coisa que a gente faz de vez em quando. Ó, repara só. Ele vai piscar de novo agora. Aí vai dar piscada mais rápida agora de novo. Eu gostei demais dessa animação desse personagem. Pra mim ficou top demais nesse rosto. E quando pega aqui com o personagem, aí completa o projeto. Essas facas, elas estão por debaixo dos braços, né? Obviamente, tá vendo? Tanto uma quanto a outra. Bem na posição, assim, como se estivesse realmente segurando as facas. E toda a animação feita aqui também acaba seguindo bastante Puppet Tools, né? Os famosos Puppet Tools eu usei bastante aqui. Não foi uma animação muito simplesinha de fazer, vamos dizer assim, pelo menos não para mim, mas funcionou. Eu tive que usar aqui algumas cores para poder diferenciar o que é o início da animação do que é o final, né? O início e o final geral. E entre esse início e final, o que são os movimentos de corte. Aí, quando é amarelo, a mão tá para cima. Quando é roxo, ela tá para baixo. Amarelo para cima, roxo para baixo. Aí eu consegui me achar para conseguir fazer essa sequência de movimento de corte aqui desse personagem. Vou mostrar para vocês. Tá aqui de volta, ó. Tá vendo? Essa aqui para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tá vendo? De novo. Então, esse amarelinho para cima, roxo para baixo, amarelo para cima, roxo para baixo, amarelo para cima e aí para assim vai. E no verdinho aqui finaliza a animação. E aqui é o momento onde ele joga a faca. Aí eu, nesse jogar da faca, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e cortei ela dessa cena e joguei pra cá. Eu fiz o corte exato aqui, ó. No momento que ela corta aqui, é o momento que ela aparece aqui. Só fiz alguns ajustes para a posição ficar perfeita. Ela dá esse giro no ar e tum. Esse marronzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma máscara que eu coloquei para quando ela fincasse na madeira, dá essa sensação de que ela realmente entrou na madeira, tá vendo? Parece que ela tá dentro da madeira mesmo. A ideia era essa, ó. Então repare que toda a animação ela vai seguindo muito esse padrão de pegar um elemento final de uma cena, jogar na continuidade da outra cena para poder dar sequência à animação. É que nem aqui, ó, por exemplo, aqui esses salmões fatiados seguem para longe e voltam nessa cena aqui, ó, cena 4. São eles fazendo essa... Foram jogados, né? E aí vem os hashis e pegam ali uma parte para poder fazer a preparação do sushi. Deixa eu fechar aqui um pouco dessas camadas, senão vai ficar muita coisa aqui para... Até eu vou me perder aqui. Aí na continuidade da cena, tem aqui essa parte da panela de arroz. Que eu fiz aqui, eu botei ela dentro de uma pré-comp e animei a pré-comp. Com essa, tá vendo? Isso aqui é escala. Eu separei a propriedade, né? Desvinculei uma da outra para que ela não seja manipulada proporcionalmente. Então, quando ela vai descer, ela dá esse stretch, né? Aí vai os princípios da animação, né? Ela dá essa esticada, como nem desanimado, os princípios da animação que a gente conhece. Põe. Dá uma... Como é metal, né? Não é tão maleável. Ela dá só uma coisa mais rápido. Põe. Pronto. Sequinho. Rápido. Depois ela pula de novo. E quando ela vai pular, ela pega esse impulso. Como ela tá pesada, ela não vai muito alto.
Aí ela gira e joga o arroz. Esse arroz aqui, se você reparar, existe aqui dentro a imagem recortada de um arrozinho dentro da panela, né? E quando ela vem pra cá, ó, você vai reparar bem aqui, ó, nessa linha aqui, ó, bem aqui, um match cut. E como ela tá com o movimento aqui de blur na velocidade, né, dela, ajuda a disfarçar um pouco, já que é algo que acontece em 2, 3 frames. Na velocidade normal. De novo. Tá vendo? Nem repara. Muito rápido. Eu sempre gosto de usar essas sacadazinhas para dar disfarçada em algumas coisinhas. Esconder ali uma animação aqui e ali. Quem olha nem percebe. Só quem tem um olhar mais treinado assim que vê. Mas no vídeo final, no resultado final, isso é imperceptível e funciona. Essa folha de nori, né, de alga, vem por baixo. Os filés que tinham sido pegos pelos hashis agora são colocados em cima. E vem o machado e dá uma fatiada final, dando uma animação parecida com o que eu tinha feito aqui nessa cena inicial, onde os filés caem aqui, tá vendo? Só que aqui os filés eles caem amontoados. Tá vendo? Eles caem amontoados. E aqui não, aqui os sushis aparecem já bonitinhos, cortadinhos na bandeja. Vendo? Mas é basicamente a mesma coisa que eu fiz. Posição, cima para baixo, uma distância curtinha, animação de 5 frames. 4, 5, vendo? Bem curtinho. O personagem vai. E engole aqui come aqui o sushi, né? Ele tá aqui, esse personagem? Tá aqui. Tá vendo? Aqui, nessa animação, onde o sushi parece que realmente está sendo engolido pela boca, nada mais é do que uma animação de máscara. Aí, como acontece bem rapidinho, dá a impressão de que tá comendo, né? Uma animação de máscara aqui nesse sushi, dá a impressão de que ele realmente entrou na boca, né? Já que acontece bem rapidinho, ó. Eu sempre costumo dizer, né? Nós temos que arranjar soluções com o conhecimento que a gente tem. Então, o conhecimento que eu tenho é esse. A solução que esse conhecimento me permitiu ter foi essa. À medida que eu for aprendendo mais, estudando mais, conhecendo novas técnicas, eu vou arranjando soluções melhores, mais bem animadas, mais bem preparadas. Mas no momento funciona. O resultado final fica bom. E tá ótimo. É isso aí. Não tem por que se cobrar. Não tem por que querer ir além daquilo que você já sabe. Por enquanto, né? Pratique bastante o que você sabe e depois, aos poucos, vai adquirindo novas técnicas, novas maneiras de fazer. É assim que a gente evolui de maneira consistente, pelo menos na minha visão, é como eu estou buscando fazer. E no final, a última cena aqui do projeto, não tem muito segredo, é apenas a logo jogada aí por cima, aqui na cena final, a cena 6. Que é a logo que vem... Que aí eu faço essa animação de câmera. Acho que eu fiz aqui, ó. Eu faço a animação de câmera aqui. Justamente para fazer o match cut com a logo. Percebe? Tá vendo? Sempre boto ali um blur no movimento para dar aquela disfarçada. O momento vai, já vem. Match cut. E foi. Eu não costumo mostrar o projeto todo, mas como é um projeto curtinho, aí faço questão de detalhar. Se ficou alguma dúvida, se tiver algo mais que vocês queiram saber desse projeto, deixa nos comentários, que eu estaria de prontidão para responder para vocês. Vai ser bem legal a gente poder trocar essa ideia.
Gostou demais desse breakdown? Então confere o resultado final agora.